Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. Bom dia, doutor Vinícius. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, que apesar do ministro Lewandowski ter deferido a liminar que suspendeu os efeitos da MP 805, antes disso nós já tínhamos ganhado a ação, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que a gente falasse também dos desdobramentos e também qual o público a que isso se aplica. Pois não. Primeiramente, desejar a todos, né, um feliz 2018, que seja um ano de muita prosperidade e sucesso para toda a massa de servidores públicos, né, tão sacrificada, e seja um ano de muitas vitórias para todos nós. Em nome de todos e todas, eu agradeço. Pois então, o Supremo decidiu, já no apagar das luzes, né, antes do recesso, através do ministro Lewandowski, deferiu a liminar suspendendo os efeitos da medida provisória 805, que é de outubro de 2017. A medida provisória, ela estabeleceu uma série de reajustes para as mais diversas categorias, não para todas as categorias, é bom que se diga isso, né? Determinadas categorias, como auditores fiscais, servidores do DENIT, algumas carreiras médicas do serviço público tiveram esses aumentos postergados, né, adiados, prorrogados pela medida provisória 805, e o ministro Lewandowski, por sua vez, deferiu a liminar suspendendo os efeitos da medida provisória. E também decidiu pela não manutenção daquela progressividade de alíquota que foi instituída pela MP, de contribuição para a Previdência Social. De 11% para 14%. De 11% para 14%. Né? Houve o aumento da contribuição previdenciária e o ministro também suspendeu a medida provisória nesse tocante. O interessante é que ele avaliou a questão sob dois ângulos. Né? Ele disse, de um lado, o servidor está sofrendo com a prorrogação dos aumentos, quer dizer, o adiamento dos aumentos, e por outro, passa a sofrer a exação. Ele considerou uma dupla incidência negativa na esfera patrimonial do servidor e levou esse aspecto não também. Ganhar, ainda perde. Exatamente. E levou em consideração esse aspecto também para decidir favoravelmente a liminar. Como você bem disse no início, nós ganhamos, né, nós ajuizamos ações aqui e ganhamos as liminares, tanto sobre o aspecto da contribuição previdenciária e como também pelo aspecto do não adiamento dos aumentos, né? Então, eu aproveito para lhe parabenizar de novo, eu não canso de parabenizar. Obrigado, por essa a vitória ação. é nossa, né? A vitória é nossa. A luta é do conjunto, né? A gente só participa desse movimento. Então, o desdobramento da IS será o encaminhamento dessa demanda para o plenário do Supremo, né? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL, e o que o ministro decidiu foi apenas a liminar. Então o Supremo, quando voltar do recesso agora em fevereiro, e aí a depender da pauta do Supremo, o plenário do Supremo decidirá acerca da decisão, da manutenção ou não dessa decisão do ministro Lewandowski, que é provisória. De todo modo, nós estamos aqui atendendo a nossa base, aos servidores que foram contemplados com esses aumentos, lembrando que não foram todos. Nós temos as liminares assegurando a não eficácia dessa medida provisória. Eu vi uma análise feita tanto o ministro da área econômica, o Henrique Meirelles, jogando a toalha, achando que isso é irreversível, porque não há depois que isso sair no contra-cheque e retirar, e uma análise totalmente ao contrário do ministro do Planejamento, dizendo que sim, que se depois conseguir derrubar a liminar, vai subtrair os valores que forem pagos aos servidores do pagamento de janeiro, no caso que sai no início de fevereiro.
Qual a sua análise em relação a essas duas vertentes? Eu acho que a tendência do Supremo será manter essa liminar do ministro Lewandowski. Porque a jurisprudência do Supremo, os precedentes que o Supremo tem, que firmou acerca desses temas, são precedentes sólidos, são precedentes recentes. Então eu não acredito que o Supremo vá rever esses posicionamentos. Tanto é verdade que eu já assisti entrevistas do governo, já pensando em medidas compensatórias para envolvendo a questão do não aumento da alíquota da Previdência Social. E isso teve repercussão, inclusive, aqui no Estado, porque tinha um projeto do governo Robson Faria para ser apreciado na Assembleia Legislativa. Já pegamos carona. Exatamente, e a Assembleia adiou, considerando exatamente essa decisão do Supremo, porque o Supremo tem um posicionamento no sentido de que não há a proibição constitucional pela progressividade da alíquota da contribuição previdenciária. Então, eu acredito que o Supremo mantenha essa liminar e considere em julgamento definitivo a inconstitucionalidade da medida provisória. E estamos torcendo por isso. Exatamente, e brigando também. O que eu ia falar, você já falou, que era sobre o público, né? Porque muita gente, quando viu essa decisão, ficou pensando que teria um aumento, a grande massa de servidores filiados principalmente, que teria um aumento agora em janeiro, né? Esse aumento, como o doutor Vinícius já falou, apenas para algumas categorias que ficaram de fora daquele acordo anterior que foi feito para a grande massa, que inclui principalmente, né, dos nossos filiados, DENOX, Ministério da Saúde, civis de órgãos militares, que já fomos contemplados em 2016, agosto de 2016 e janeiro de 2017. Infelizmente, nós não estamos aí nessa turma que vai ser merecedora de receber esse aumento agora de janeiro de 2018, tá? Nós não estamos incluídos, mas para nós tem a mesma importância de estar incluído, porque conseguimos ganhar essa luta aí contra essa medida desse desgoverno Temer. Então, doutor Vinícius, muito obrigada por sua participação e até o próximo programa. Estamos aqui agora com a militante política, sindicalista, médica, ativista, Sônia Godeiro. Muito obrigada, Sônia, por ter vindo participar do nosso programa SINDICEF em Movimento. E o objetivo da gente estar aqui com Sônia Godeiro é para a gente falar um pouco sobre essa crise do Estado, né? No que se refere à saúde, né, Sônia? Tivemos agora há poucos dias o apagão da saúde, né? Como é que foi essa cobertura, como é que foi esse movimento? E assim, se há alguma saída, se há alguma luz no fim do túnel. Muito bom dia. Bom dia à população. Não estamos vendo luz no fim do túnel. A crise é profunda porque são coisas de muitos anos, décadas de descaso dos governos, um atrás do outro, que arrasaram com a saúde. Né? Toda a nossa rede de saúde pública, que já foi enorme, vem encolhendo. Fechamentos de leitos em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, demais. Eles já fecharam a pediatria do Santa Catarina, do Dioclésio, pronto-socorro do Maria Alice. Esse ano foi fechado o quinto andar do Valfredo, a UTI cardiológica. Ainda querem fechar o terceiro andar. Só fechando. Sônia, e assim, não há nenhuma perspectiva de alguma negociação que possa colocar em dia os salários, que tenha uma perspectiva de comprar medicamentos, de melhorar os hospitais. Ao contrário desse fechamento, não há. Houve uma negociação há pouco tempo, mas uma reunião com os parlamentares do Estado. Não há nenhum fruto disso, não há nenhuma perspectiva. Como é que o Estado afunda desse jeito e não há nenhuma perspectiva de sair? O que foi proposto? Até agora, a única solução a médio prazo que o governo está apresentando é conseguir um empréstimo
a Caixa Econômica Federal, e também uma doação, uma transferência de dinheiro do governo federal para colocar esses salários em dia. Só que ele está em contrapartida, o governo federal, exigindo isso que era previsto para acontecer em dezembro. Não se sabe quando vem, porque o governo federal exigiu um ajuste fiscal, uma adesão do Estado a um programa de ajuste fiscal que, leia-se, é retirar direitos, aumentar o desconto do Instituto de Previdência do Estado, que se desconta 11%, passar para 14%, tirar todas as nossas gratificações e adicional noturno e quinquênio, e adicional de insalubridade, e juntar tudo no chamado subsídio, que seria uma espécie de uma vantagem pessoal, que vai ficar ali no contra-cheque congelado para o resto da vida, e talvez não vá nem para aposentadoria. Querem vender o centro de convenções, a Potigás, o prédio do DER e vários prédios do governo, vender para fazer caixa, para eles torrarem tudo de novo. Isso que eu ia perguntar agora. E demissão, pior de tudo, demissão do pessoal que foi contratado entre 1983 e 5 de outubro de 88, que não tem estabilidade, mas quase todos estão à beira da aposentadoria. Como é que vai fazer uma maldade dessa, uma crueldade? 30 e tantos anos depois. Que o pessoal está completando o tempo. No meio do desemprego, um mar de desemprego que está o nosso estado e o Brasil. Então tudo isso está sendo exigido para poder ver esse mísero dinheiro. Não precisava disso. Se esse governador fosse mais justo, responsável e competente, as coisas não estavam desse jeito, porque nós estamos num estado que vizinha a Paraíba, que não está vendo isso. Não está acontecendo. O pagamento está em dia, o 13º. Não teve atraso de pagamento esses anos todos, porque o governador lá, ele chamou os outros poderes, judiciário, legislativo, Ministério Público, e fez um acordo que não poderia passar esse chamado duodécimo, que é uma verba que vai todo mês para esses outros poderes, legislativo, judiciário e seus anexos, onde eles recebem salários muitos acima do teto, que a Constituição, até auxílio moradia é para quem não tem onde morar, quem não tem casa. Devia ser extensivo aos servidores. Aí é para juiz, desembargadores. Isso é um absurdo. Então, esses poderes recebem em dia, sobra dinheiro de um dia do ano para o outro, e eles não devolvem para o Tesouro Estadual. E aqui o pessoal do Poder Executivo, administração direta, fica a ver navios. Ele também, o governador, poderia ter negociado com esses poderes. E outra coisa, temos 7 bilhões de dívida ativa. O que quer dizer isso? É com os empresários, os maiores empresários do Rio Grande do Norte, que devem 7 bilhões ao governo do estado de impostos que eles não pagaram. Porque não cobra. Porque não cobra. Está lá os processos todos na Procuradoria-Geral do Estado, ele não cobra. E agora quer tirar o pouco que o povo conquistou depois de muitas lutas, muitas greves e muito sofrimento. E pouco, né? Porque se você não dá nem para comparar o salário de um servidor com um salário desse que você está falando. É incomparável. É incomparável, pessoal. A média de salários é 2.000, é 3.000 no máximo. Não dá nem 4 salários mínimos. É tudo 3 salários, 2 salários, 1,5 salário. Uma grande parte ganha isso, 1,5 salário. E ele quer tirar essas pequenas coisas. É um absurdo. E aumentar o desconto, quer dizer, ele nem aumenta o salário, nem paga em dia, ainda vai aumentar, ainda quer aumentar ali 3%, sendo que ele raspou o tacho da Previdência. Nós tínhamos R$1 bilhão na Previdência
que se juntou de 2006 para cá, e ele torrou todinho no primeiro ano. Todinho, não tem mais um tostão para pagar os aposentados do futuro. Sônia, e a greve da saúde permanece? A greve da saúde permanece. Por esse dia nós fizemos um apagão para chamar a atenção, porque quase 2 meses de greve e o governo nem aí. Até o momento ele não pagou o 13º, não terminou novembro, ainda está faltando aposentados e pensionistas, e dezembro Nem se fala. ele não deu um calendário. E ele já está para sair, graças a Deus. Que vá, né? Já vai tarde. Pois é, então estamos aí, todo apoio, Sônia. Muito obrigada. A essa greve da saúde, sabemos Sincef, que é uma greve justíssima, né? Que é um absurdo o que está acontecendo no Estado. E dizer que muita força para vocês e que se mantenham firmes na luta, não há outro caminho. Infelizmente a população que sofre um pouco com isso, mas que a própria população está vendo e está apoiando, né? Porque ela está vendo o que está acontecendo e sabe que isso é um absurdo, ninguém trabalha sem receber, né? Claro, isso é verba alimentícia, como dizem os advogados. Ou seja, é a mera sobrevivência. Nós agradecemos o espaço aqui do Sincef, Sindicato de Luta também, parceiro, a Gisélia em especial, que comanda aqui, e vou transmitir a todos o apoio e para o pessoal assistir o programa. Ok. Obrigada, Sônia. Bom dia para você. Bom dia. Vamos aí na luta. E agora vamos falar de política. Estamos aqui com o Valério, nosso assessor político. Valério, agora recentemente, né, tivemos aí uma tentativa de empossamento de uma ministra do Trabalho que é condenada pela Justiça do Trabalho por ter sonegado direitos dos seus trabalhadores. Temos o diretor do Detran cheio de multas, né? Até vi uma brincadeira, a pessoa falando assim: então eu estou apta a ser presidente do Serasa, né? A pessoa endividada diz que está apta a ser presidente do Serasa, já que a moda é essa. Como é que você viu essa indicação aí da filha de Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, para esse posto aí de ministro do Trabalho? Bom dia aos telespectadores do programa Sincef em Movimento. Dizer que esse governo perdeu a vergonha de uma vez por todas, né? Ele, na ânsia de blindar o seu governo e aprovar a reforma da Previdência, ele está colocando no governo pessoas de má índole, pessoas que ao longo da história desse último período se envolveram em vários ilícitos, né? A Cristiane Brasil é filha do Roberto Jefferson, aquele, né, que roubou os Correios, aquele que esteve envolvido em vários escândalos, que não é de hoje, né? Desde a época do governo Fernando Collor, que esse persona non grata tem se envolvido em vários escândalos. Já deveria ter sido extirpado da política brasileira. Ele agora, com a idade já um pouco mais avançada, busca deixar a política e tenta inserir a sua filha, que também já tem precedentes, né, que já tem um passado de muitas, que a condena, e de envolvimentos com ilícitos na administração pública, né? Ela teve 2 funcionários que trabalhavam para ela, sem carteira assinada, e foi condenada nos 2 processos. E o governo Temer coloca ela como ministra do Trabalho. Contrassenso completo. É um contrassenso, né? Isso fere a moral pública, isso fere os princípios que regem a Constituição brasileira para a administração pública. Não tem idoneidade. Os processos que ela enfrenta na Justiça do Trabalho, ela usou de todos os artifícios para não pagar os trabalhadores.
Como é que uma pessoa dessa tem condições morais para assumir o Ministério do Trabalho? Inclusive, logo após o anúncio da sua nomeação, ela coagiu um dos funcionários a não falar nada sobre isso, né? Foi noticiado isso em rede nacional pelas emissoras, que ela realmente tentou impedir que as pessoas dessem entrevista, que as pessoas falassem a respeito desse processo. Na verdade, o que o governo Temer faz é uma sequência da reforma trabalhista. Ele faz uma reforma trabalhista que é contra o trabalhador e a trabalhadora, e para completar e fechar com chave de ouro, coloca uma ministra que é contra o trabalhador, que é a favor de não se pagar direitos trabalhistas, né, à classe trabalhadora. É um coroamento, é um absurdo completo. Mas essa é mais uma ação nefasta desse governo, mais uma ação desastrosa desse governo. E mais, ela teve a posse suspensa em primeira instância, e agora a segunda instância, o TRF da segunda região confirmou a decisão da primeira instância. Não tem cabimento o Supremo derrubar duas decisões judiciais. Nós queremos que o Supremo Tribunal Federal mantenha a decisão das duas instâncias, que é exatamente de suspender a nomeação dessa pessoa inidônea para o Ministério do Trabalho. É o mínimo. É o mínimo que se pode fazer. E mais, é muito importante que no Ministério do Trabalho tenha pessoas de carreira, que tenha funcionários de carreira, que sejam pessoas técnicas e não pessoas políticas inidôneas. Eu ainda Inidôneas. Ok, galera, muito obrigada e até o próximo programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. E nosso bom dia agora vai para o nosso comentarista esportivo, João Vicente, filiado nosso aqui. E só se fala na volta de Alisson para o ABC. Me conta aí como é que se deu essa negociação, como é que esse Alisson voltou para cá. E aí, né? Bom dia a todos, né? Agora é a volta do Alisson para o ABC, depois de quase 10 anos, o Alisson fora aqui do futebol do Rio Grande do Norte. E o Alisson foi é um jogador, mas aqui começou no Rio Grande do Norte, num momento que o ABC mais precisava dele. Por quê? Porque o ABC passava por uma situação complicada, o América na época era time de primeira divisão, o ABC estava na Série C e precisava de ter resultados. E o Alisson foi aquele jogador que deu esses resultados para o ABC. Lembrando que o Alisson começou a aparecer para o futebol do Rio Grande do Norte, Gigi, quando o Alisson, ele, numa partida contra o próprio América, uma decisão, marcou 4 gols em uma goleada do ABC em cima do América por 5-2. E foi negociado com o Clube Atlético Paranaense por R$1 milhão. Isso rendeu ao time alvinegro R$600 mil, que deu o nome de um módulo de arquibancada que foi feito lá no estádio Frasqueirão, chamado módulo o Alisson. Portanto, o time alvinegro deve muito a esse atleta, né? E o Alisson de lá no Atlético do Paraná, depois jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Botafogo, foi para o São Paulo, se ouve bem, e foi descendo a ladeira. Veio para o Bahia, do Bahia para o Santa Cruz, do Santa Cruz foi até o Vila Nova de Goiás, atuou agora por último no Brasileirão da Série B, do Vila Nova de Goiás, teve esse acerto e o jogador retorna para o time alvinegro até para dar uma mexida no próprio ABC, pelo desastre que houve ano passado, e ver se o Alisson também dá uma mexida dele, né? Seja um atleta que volte a brilhar e retome o seu lugar de destaque no cenário nacional, porque é um bom jogador, tem mercado aí fora e quem sabe falta apenas aquela injeção de ânimo, né? Já que o Alisson é potiguar e é da minha querida Macaíba, né? Jogador aqui próximo de Macaíba. Então vamos aguardar que o Alisson faça um bom trabalho, que o ABC também consiga esse ano a sua subida de novo para a Série B e que o futebol do Rio Grande do Norte encontre os caminhos da vitória.
Ok, muito obrigada, João Vicente. Boa sorte aí pro ABC, boa sorte pro Alisson, né, nessa empreitada dele aí. E que um complete o outro, né? E que um ajude o outro, né? O Alisson a se reafirmar e o ABC também a voltar a subir, né? Então, Verdade. muito obrigada e até o próximo programa, João. Abração, Gigi. Até o próximo sábado. Ultimamente, políticos, jornais e economistas dos ricos e poderosos voltaram a falar que existe um rombo na Previdência Social. Dizem que o sistema dá prejuízo e que logo, logo não haverá mais dinheiro para pagar as aposentadorias. O governo Temer alega que, como a população está envelhecendo, uma reforma seria necessária para ajustar as contas. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou tudo não passa de conversa fiada para mexerem nos nossos direitos? Essa e outras dúvidas a gente tira agora. Em tempos de crise econômica, os governos e os patrões atacam ainda mais as conquistas dos trabalhadores, com o objetivo de continuar lucrando em cima do sacrifício dos mais pobres. Os governos Collor, FHC, Lula e Dilma já mexeram muito na Previdência. Aumentaram o tempo de contribuição, de idade, praticamente acabaram com a aposentadoria integral e restringiram aposentadorias e benefícios especiais. Agora o governo Temer, apoiado por empresários e banqueiros, quer fazer muito mais. Quer que você trabalhe até morrer, sem ter o direito de se aposentar. A proposta de emenda constitucional 287, que trata da reforma, já foi protocolada na Câmara dos Deputados e traz uma série de ataques bombásticos contra a Previdência. Se a proposta for aprovada, homens e mulheres só poderão se aposentar após completarem 65 anos, incluindo aí os professores e os trabalhadores rurais. Isto vai prejudicar ainda mais as mulheres com suas duplas ou triplas jornadas de trabalho. A idade mínima para a aposentadoria pode chegar até mesmo aos 70 anos e com o benefício reduzido. A reforma também pretende aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos para que a gente tenha o direito de se aposentar. E o mais grave, para que um trabalhador possa se aposentar recebendo 100% do benefício, ele terá que contribuir por inacreditáveis 49 anos. Temer e sua corja de Marajás se aposentaram na casa dos 50 anos, com salários de mais de R$30 mil. Mas querem que os trabalhadores se aposentem com um benefício miserável ou então trabalhem até morrer, sem se aposentar. Para justificar a reforma, falam em rombo na Previdência. Mas como todo mundo sabe, mentira tem perna curta e nariz grande. De acordo com a Constituição de 1988, a Seguridade Social é composta pelo Sistema Único de Saúde, pela Previdência e pela Assistência Social. Todo esse sistema é financiado por um conjunto de recursos. As contribuições de trabalhadores e patrões ao INSS sobre a folha de salários formam apenas uma parte das receitas da Seguridade. Junto com essa fonte de recursos, o sistema conta ainda com os orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além da contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Isso sem falar nos concursos de prognósticos, como os da Loteria Federal, por exemplo. O rombo da Previdência é uma invenção do governo que soma apenas as contribuições de patrões e trabalhadores para dizer que os recursos não são suficientes para as aposentadorias. É uma maquiagem nas contas públicas, já que desconsidera as outras fontes de arrecadação. Na verdade, não existe rombo nenhum, e sim um superávit. Por isso, a CSP com Lutas reforça o chamado a todas as centrais sindicais, sindicatos, organizações do movimento popular, estudantil e trabalhadores em geral, para começarmos uma grande greve geral nesse país. Só assim poderemos impedir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, barrar outros ataques do governo e botar para fora o Temer e todos os corruptos e reacionários do Congresso. Não vamos trabalhar até morrer. É hora de defendermos as nossas conquistas. Em direitos não se mexe. Estamos chegando ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você. Até lá.